eu quero que vocês prestem muita atenção. Enquanto eu estiver aqui ministrando, trazendo a palavra, se vocês sentirem algo, ok? Se vocês sentirem algum tipo de tremor em alguma parte do seu corpo, algum tipo de pressão, dor, algum tipo de calor, se você de repente observar algo como óleo, ou algum tipo de poeira brilhante em alguma parte do seu corpo, nas suas mãos, você pode me interromper, tá? Na pregação. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no domingo passado aqui nós tivemos, o Senhor esteve aqui, a mão do Senhor nos tocou. A mesma mão que formou o homem no jardim. Tinham outros irmãos da igreja aqui, e um irmão estava sentado aqui. Após ele ter se levantado, mas mesmo assim não conseguiu ficar em pé, sentou e ficou sentado aqui. E de repente eu olhei e eu vi a perna da calça dele subir, um tanto assim. E de repente por dentro do sapato dele, eu vi uns movimentos. E naquele momento, eu pensei comigo mesmo, não foi que o Espírito Santo tenha me dito, mas eu pensei, o Espírito Santo pode estar fazendo muitas coisas aqui, só que eu não estou vendo. O Espírito Santo pode fazer muitas coisas aqui nessa noite, irmãos. E se você sentir algo, até mesmo um aperto na alma, você pode me interromper, ok? Porque o Espírito Santo, ele trabalha independente de homens. E quando estivemos lá na casa de oração na quarta-feira, o Senhor curou uma irmã de fibromialgia e de fascite plantar, é isso? É. E tudo começou por ela. Eu disse a mesma coisa que estou dizendo a vocês aqui. Se sentirem alguma coisa, me interrompam na palavra. Só que aquela irmã já estava tomada e não conseguia me interromper mais. E dali em diante, não consegui pregar a mensagem que eu tinha preparado. Porque a palavra se fez viva. E isso pode acontecer aqui nessa noite novamente. Não estou dizendo que irá acontecer. Eu não sei. Quem tem o governo não sou eu. Quem tem o governo é o Espírito. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Um simples versículo, mas é por isso que estou dizendo isso a vocês. Eu não preciso tocar para que o Espírito Santo faça. Ele já intercede conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes eu fico me perguntando, por que eu, Senhor? Na madrugada de sábado para domingo da semana passada, eu tive uma visita sobrenatural na minha casa. E nós estamos tendo isso constantemente. É por isso que alguns irmãos estão notando que eu estou mais calado. Eu estou mais quieto, mais calado.
Porque o lugar de quietude nos leva ao sobrenatural. Enquanto nós estivermos, no ativismo, nós praticamente bloqueamos o sobrenatural de tocar as nossas vidas. É aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse lugar de quietude existe, irmãos. Às vezes nós falamos, incansavelmente. Entramos no nosso quarto para orarmos. E ali falamos incansavelmente. E na hora que o Espírito deseja nos tocar, já orei, vou embora. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Pai, se preciso for, passe de mim esse cálice. Se possível, se preciso. Mas porque ele entendeu, no final das suas 3 repetições, que Deus não faria isso, e então ele decide se entregar à vontade do Pai. Porque ele entrou no lugar de quietude. E nesse lugar de quietude, irmãos, as nossas aflições são reduzidas a nada. As nossas preocupações, as nossas inseguranças são reduzidas a nada. Porque é nesse lugar de quietude que o Espírito intercede por nós. Se formos ver no versículo 27 desse mesmo capítulo de Romanos, Romanos 8, 26, nós vemos aqui Paulo escrevendo à igreja de Roma: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo, que é o poder executador da Trindade, está intercedendo por mim e você. Por que digo poder executador? Porque Deus Pai é o poder criativo. Ele pensa, estabelece, determina e libera o Filho, que é a sua palavra. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Show, lá subiai. Jesus, o Filho, é a palavra em ação, é a palavra enviada. Mas Jesus, certa vez, chega para os seus discípulos, também em João 14, e diz: eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos, eu não vos deixarei só. Mas é necessário que eu vá, porque senão o outro semelhante a mim não pode vir. E agora nós estamos falando do Espírito Santo, que é o poder executador. E nós vamos ver isso, irmãos. Deus libera, Jesus envia, e o Espírito Santo cumpre, faz, gera, libera. O Espírito Santo, ele é tão real, irmãos, tão real quanto tudo aquilo que os nossos olhos veem. Deus Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, e o Espírito Santo outra pessoa. São 3 pessoas que se fundem, se tornando um só Deus. Eles têm as suas essências, os seus atributos. E o Espírito Santo só pode tocar as nossas vidas hoje, irmãos, porque um dia alguém que era cheio do Espírito Santo foi rasgado de um lado a outro e enterrado em uma profunda cova por amor. Simplesmente porque o Pai, a mente criadora, pensou: meu filho, vai, eu te envio para salvar o mundo,
para salvar os homens. E por meio do Espírito Santo, no lugar de quietude, Jesus compreendeu a sua missão desde o início. Podemos agora então ir para Mateus, no capítulo 1. E vamos iniciar aqui. O Espírito Santo. Toque nossas vidas nessa noite. Os irmãos aqui da igreja estão notando que eu não estou tão enérgico como antes, né? Estou mais... Porque a mesma brisa que tocou Elias na caverna é a brisa que pode nos tocar. Em Mateus no capítulo 1, versículo 18, vamos ler até o 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o corpo, o seu povo, dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus, ele foi gerado e concebido pelo Espírito Santo. Se formos analisar nos outros evangelhos, veremos o cântico de Maria, tanto em Lucas quanto em Marcos. E ali nós vemos que aparece um anjo, um mensageiro do céu a Maria. E então ele começa a dizer para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e você conceberás e darás à luz um filho. O poder de Deus irá te envolver. Irmãos, isso parece algo muito distante para nós, mas não é. Se nós focarmos, irmãos, nós veremos que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Até porque esse ambiente físico que nós chamamos de planeta Terra foi formado pela palavra do Espírito, de alguém que é Espírito e busca os verdadeiros adoradores do Espírito. Você sabia que nós somos Espírito? Você sabia que nós não somos isso aqui, olha? O que os nossos olhos veem não é de fato o que somos. Nós somos Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Como falei semana passada, a palavra de Deus nos diz que o corpo veio do pó da terra e ao pó da terra voltará. O Espírito, o power, fôlego de vida, que é o que habita em nós, que nos dá a vida. Não estou falando do Espírito Santo ainda, ok?
mas aquilo que é o start das nossas vidas. O que nos faz acordar todos os dias de manhã, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, e então começamos a ver essa vida bela, esse espírito de vida veio de Deus e voltará para Deus. Mas e a alma, irmãos? Porque em Gênesis nós vemos que na formação do homem, Deus faz o boneco. E quando o boneco de barro estava pronto, ele joga o seu interior dentro do interior de Adão. E diz o texto que então o homem passou a ser alma vivente. Há uma centelha de eternidade que foi liberada do próprio Deus dentro do homem. E vou repetir aqui novamente, como os judeus acreditam, que para nós aqui ocidentais, é quando nós tiramos, o médico tira o neném da barriga da mãe e segura nos pezinhos dele, dá aquele tapinha nas costas e o neném começa a chorar. Não precisa bater no neném. Para os judeus, esse momento de o primeiro choro é o momento em que Elohim sopra o seu interior dentro do interior do recém-nascido e abre os seus pulmões e o fôlego de vida entra, porque é o primeiro contato nosso com o ar, com o oxigênio, com esse ambiente que foi criado por um Deus que é Espírito. Só que, irmãos, a alma precisa ir para algum lugar. Se a nossa alma, que são os nossos sentimentos, a nossa personalidade, os nossos pensamentos, a nossa sabedoria, né? As nossas dores, as emoções, aquilo que aparentemente as pessoas dizem, Tiago, ele é assim, assim, assim. Às vezes fala da característica do seu corpo, mas na maioria das vezes as pessoas falam da personalidade. Às vezes quando perguntamos como é fulano, e a outra pessoa dificilmente nos responde assim, é cabeludo, usa barba fechada, é moreno, a não ser que você pergunte quais são as características visuais dessa pessoa. Agora, geralmente, quando perguntamos, a pessoa começa a dizer, cara, é muito gente boa, é uma pessoa inteligente, uma pessoa interativa, ou uma pessoa introspectiva, não é verdade? Isso fala da alma. Agora, se a nossa alma ficar mais ligada às coisas carnais, nossa alma irá para um lugar chamado Sheol, que é o lugar dos mortos. E quando em Apocalipse, nós vemos ali dizer que o inferno é considerado e chamado a segunda morte, nós estamos falando de uma eternidade morrendo. Não é que chegou no inferno e acabou, não, é uma eternidade morrendo. O lugar dos mortos é assim. Agora, se nós pegarmos a nossa alma, aquilo que somos e representamos, a nossa personalidade, né, o nosso caráter, e fundirmos isso com o Espírito Santo, quando esse Espírito de vida voltar para Deus, a alma volta junto. E aí é o processo que nós chamamos de salvação. Amém, fechei aqui. Mas o fato é que o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele não é apenas para falarmos em mistério, ou sentirmos um arrepio, ou as nossas emoções serem tocadas, e então chorarmos ou rirmos, enfim. Mas o Espírito Santo, todas as vezes que ele vem para gerar e conceber. Gerar e conceber. Você sabia que você pode estar grávido de algo?
O Espírito certamente já está gerando algo em mim e em você. Ele já concebeu algo para mim e sua vida. Mas para que possamos gerar o Filho de Deus, gerar a Jesus, conceber a Jesus, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos toque e o poder de Deus nos envolva. E então ficaremos grávidos de Cristo. E todos que olharem para nós verão o quê? Está grávido de Jesus. O que acontece quando Maria e Isabel se encontram? Os ventres se agitam. Porque o que estava sendo gerado pelo Espírito entrou em conformidade com outra coisa que estava sendo gerado pelo Espírito. Embora João Batista fosse, realmente concebido pelo ato sexual. E Jesus não. Mas os propósitos se fundiram, mesmo estando em ventres diferentes. E quando João Batista vem, ele começa a anunciar Jesus, porque o propósito dele era esse, era isso que o Espírito Santo estava gerando. E quando nós vemos em Marcos, no capítulo 1, vamos em Marcos também, capítulo 1, vamos ver os evangelhos aqui. É algo muito interessante aqui, irmãos, que desde o nascimento de Jesus até esse momento que nós iremos ler aqui, se passaram 30 anos de vida. Ele havia sido concebido, gerado pelo Espírito Santo, havia sido depositado dentro de Maria pelo Espírito Santo. E após 30 anos, acontece algo interessante. Versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado. Mesmo tendo sido, irmãos, gerado pelo Espírito, após 30 anos, ele precisa receber o Espírito. Ele precisa receber o batismo do Espírito. O batismo de Jesus, ele é simbólico nas águas, irmãos. Como nós fizemos aqui na quinta. Foi uma chave que abriu os céus e o Espírito Santo desceu sobre ele. E muitas vezes, irmãos, nós queremos passar a nossa vida inteira só com uma promessa. Jesus poderia ter passado e chegado aos 33 anos com apenas uma promessa. Mas o engraçado é que, se analisarmos esse texto, nós vamos ver que João Batista fala para ele: Jesus, eu é que deveria ser batizado por você. Mas Jesus disse: João, convém que assim seja. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo não é João Batista. Por mais cheio do Espírito que ele seja, que ele tenha sido, o nosso modelo não é ele. O nosso modelo não é Paulo. Por mais que tenha tocado nações, cidades, e as suas palavras tocarem as nossas vidas hoje, o nosso modelo não é Paulo. E então Jesus, ele diz: João, é necessário que seja assim. Aqui em Marcos, Jesus recebe o Espírito Santo. E o engraçado é que muitas vezes nós queremos o Espírito Santo para pregarmos, queremos o Espírito Santo para nos deixar mais leves, felizes, para nos ensinar a perdoar. Isso também, para nos ensinarmos a vida cristã. Sim, isso também. Como no primeiro domingo do mês disse, o Espírito Santo nos foi enviado para consolar,
ensinar e glorificar ao Pai. Mas muitas vezes nós queremos o Espírito Santo para um arrepio, cara. Queremos o Espírito Santo de momento. Queremos o Espírito Santo para recebermos, sei lá, o dom de línguas, o dom de conhecimento, de palavra de conhecimento, de sabedoria, ou para dons de curar, ou enfim. Mas Jesus recebe o Espírito Santo para ser levado para o primeiro pior lugar da sua vida, o deserto. Entenda o seguinte: se você está no deserto, o Espírito Santo está te provocando, e Ele está te levando para lá, porque é lá que a sua identidade será confirmada no seu espírito. Muitas vezes nós olhamos esse texto de Jesus e Satanás no deserto, e aí muitos dizem, né? Jesus venceu o diabo no deserto. Não, ele venceu o diabo na cruz. No deserto ele venceu a ele mesmo. Porque todas as vezes que o diabo chega para questionar a nossa identidade, irmãos, não está ligado em uma batalha nossa contra ele, mas uma batalha nossa contra nós mesmos. E Satanás dizia para ele: se tu és filho de Deus, faça assim, assim, assim. Ele não precisava provar nada para o diabo. Mas a cada processo que ele vivia, cada passo que ele dava ali no deserto, ele se certificava de quem realmente ele era. Também está escrito, Satanás, é isso, isso e isso. Ou seja, eu não preciso te provar nada, eu sei quem eu sou. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos o Espírito Santo de lado nos momentos de deserto, para querermos provar algo para alguém, ou até mesmo para provar algo para o inimigo. Mas deixe o Espírito Santo cada vez mais certificar a sua vida de quem você é. Labassudi cantalábias. E você sabe quem você é? Eu vou abrir uma aspas aqui na pregação. Vamos lá em João. Já que eu falei de João capítulo 1, vamos lá. Versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Vamos continuar. Versículo 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu e você somos homens a quem o céu deseja revelar a luz. E a luz, irmãos, nada mais é do que manifestar as trevas. Quando a luz é jogada, o que está em trevas aparece. E na maioria das vezes que as nossas dores, as nossas aflições nos jogam lá embaixo, algo sempre vem à tona. Às vezes uma mínima coisa revela toda a desgraça que há dentro de nós. Revela todas as trevas que há dentro de nós. E esteja certo do seguinte:
O Espírito Santo de Deus está jogando luz nas nossas trevas nesse tempo, para que então possamos nos empoderar daquilo que está escrito, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus são todos aqueles que se permitem serem alinhados com o céu. E na maioria das vezes, irmãos, nós temos que passar pelo lugar do deserto, porque o Espírito Santo nos leva lá. Porque há algo maior a ser revelado e manifestado no futuro. Só que muitos às vezes desistem no deserto, porque deixam o Espírito Santo de lado. E começam a guerrear com as suas próprias forças, com os seus próprios braços, com o seu próprio entendimento. E novamente digo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entrar no lugar de quietude, irmãos, está ligado ao nível de entrega para o Espírito Santo que nós temos. Está ligado ao nível de profundidade que o Espírito Santo já alcançou do nosso ser. Enquanto estamos assim, olha, muito agitados, o Espírito Santo não pode fazer. O Espírito Santo não pode iluminar os nossos pensamentos. O Espírito Santo não pode iluminar os nossos caminhos. O nosso caminho, o Espírito Santo não pode trabalhar no nosso interior. Precisamos receber o Espírito Santo, seguir o modelo de Jesus, receber o Espírito Santo. Falar em línguas, irmãos, profetizar, são apenas algumas evidências dos dons espirituais que o Espírito Santo tem, diversidades para depositar no homem. Mas isso não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Em Lucas, no capítulo 4, já estou caminhando para o final. Lucas, no capítulo 4, versículo 1, nos revela algo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, quando ele é assunto aos céus, o Espírito desce e vem. Mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso modelo, cara. Se queremos ser como Jesus, precisamos nos deixar ser tocados pelo Espírito Santo. Eu poderia estar trazendo uma palavra aqui, uma outra palavra qualquer, irmãos. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso modelo é Jesus, aquele que foi gerado, concebido pelo Espírito, batizado pelo Espírito e encharcado do Espírito. O Espírito Santo é real, irmãos. Ele é muito real. Ainda tem algo que é interessantíssimo, que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ainda nos diz mais, que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês.
Sempre fui alguém muito acelerado. E eu tenho aprendido a reduzir essa velocidade. E tenho entendido que não é por mim, não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é por aquilo que eu sei. Tudo é pelo Espírito. Quem é que convence um homem que era um drogado, beberrão, promíscuo, violento, a ser o que sou hoje, irmãos? Poderia falar muitas outras coisas, mas resumir. Quem é que poderia convencer a você? Quem é que poderia convencer a você? Sua mãe, seu pai, seu irmão? Podem até falar. Podem falar muito até. Mas se você não se abrir para o Espírito, de nada vale. Eu me lembro de uma ocasião em que eu pensava em falar muitas coisas, e ao invés de falar, agir, como o Espírito Santo faz. Ele é a ação de Deus, Ele é Jesus sem limites, irmãos. O Espírito Santo é Jesus sem limites, cara. Sabe por que estou dizendo isso? Quando Jesus foi assunto aos céus, quem ficou, irmãos? Por que a palavra chegou até nós? Pelo Espírito, cara. Jerusalém, Jordânia, Grécia, as fronteiras foram rompidas, porque o Espírito Santo, ele percorre toda a terra. Assim como no início ele se movimentava sobre a face das águas, ele permanece se movimentando e tentando convencer, e convencendo, e ativando homens, ativando mulheres, trazendo uma fé inexplicável, cara. É só o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, sem limites. É fluindo, porque Ele é o executador do Pai e do Filho. Ele foi liberado para executar, então deixa Ele executar os propósitos, os planos de Deus sobre a sua vida, cara. Chega de lutar contra o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir e te levar. Mergulhe de uma vez logo, cara. Deixa o rio levar e vai. Porque uma hora você vai estar num oceano profundo, e as profundezas do Espírito serão reveladas, e de lá você não vai querer sair mais, cara. Oh, sudiele, sudiala, sudialas. Sabe por que desistimos muitas vezes, irmãos? Agora estou falando para nós cristãos mesmo, assim, já a raiz, já há um tempo. Sabe por que desistimos muitas vezes? Porque colocamos o Espírito Santo do lado e queremos agir na nossa razão e na nossa força, no nosso entendimento. Deixa eu te dizer um negócio aqui, cara. O Espírito Santo, ele faz coisas que nós não entendemos. Não tente entender o Espírito Santo, apenas se entregue. Até porque ao homem convém saber apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E o Espírito Santo quer revelar a mim e a você a vida em abundância, em plenitude, que Jesus nos prometeu. Mas o Espírito Santo é o executador dessas palavras, cara. É tempo de uma reativação na sua vida. Se você não teve uma experiência com o Espírito Santo ainda, não espere mais. Não
espere mais. O Espírito Santo não é um arrepio, cara. O Espírito Santo não é uma emoção. Ele é uma pessoa que deseja tocar a minha e a sua vida. Ele deseja executar a vontade de Deus nas nossas vidas. Romanos 8, 27. Ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Ele quer executar a vontade do Pai na minha e na sua vida, cara. Se entregue, se renda, mesmo que a vontade do Pai seja a cruz. Porque Jesus, o nosso modelo, recebe o Espírito Santo, então vai para o seu primeiro pior lugar da face da terra. E após 3 anos, ele vai para o seu segundo e último lugar da face da terra, que foi a cruz. A vontade do Pai é nos levar ao deserto, para que nós venhamos ficar certificados, que seja evidente para nós a nossa identidade. Mas também o Espírito Santo deseja nos levar para a cruz. Porque enquanto estamos agindo pela força do nosso próprio braço, pelo nosso próprio entendimento e pelas nossas razões, é uma evidência de que ainda estamos vivos demais. Morrer faz parte do processo. Então morra para você, cara. Não acabe com a sua vida, mas acabe com o seu orgulho. Acabe com as suas razões. Acabe com tudo aquilo que te distancia de um propósito de eternidade com o Pai. Acabar com a vida é fácil, irmãos. Qualquer esquina aí você compra algo que acaba com a vida. Qualquer lugar você pode acabar com a sua vida. Mas existe um lugar, irmãos, que a nossa vida é entregue como oferta e nos é devolvida em plenitude. Só que não mais nas nossas razões, mas na plenitude do Espírito. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje, irmãos. Deixa Ele tocar a sua vida nessa noite. Você consegue imaginar qual seria a vontade de Deus para você agora? Para você hoje? Pois é, o Espírito Santo está intercedendo de acordo com a vontade do Pai. Não é que Ele queira que nós sejamos marionetes de Deus, mas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu gosto de citar isso que Davi, ele disse, que antes mesmo de nascer, todos os dias da sua vida estavam escritos por Deus. Você sabia que há uma história escrita por Deus a nosso respeito? E por que muitas vezes nos frustramos e nos decepcionamos? Porque escrevemos uma história paralela. Será que o pai, a mãe, quer o mal do filho? Quem dirá Deus, cara? Quem dirá o Espírito Santo? Ele tem uma história para mim e para você, cara. É tempo de nós sairmos do caminho que nós planejamos e começarmos a compreender e conhecer a vontade do Pai. Mas isso só nos é revelado pelo Espírito. Só nos é revelado pelo Espírito.
Não tente entender Deus, cara. Deus não se entende, Deus não se explica, Deus se prova, Deus se degusta. Então provai e vede que Ele é bom. Provai e vede que Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. É chegado o tempo de desfrutarmos da sua bondade. É chegado o tempo de desfrutarmos do seu poder. É chegado o tempo de permanecermos e esperarmos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder, até que sejamos tocados pelo Espírito Santo, até que do alto sejamos incendiados pelo Espírito Santo.